Tratamento psíquico, tratamento anímico, 1890, Sigmund Freud, Obras Incompletas, da editora Autêntica. Antes do texto, duas notas merecem comentário nesse trecho, que esse artigo foi publicado inicialmente em 1890 numa obra coletiva de divulgação científica intitulada A Saúde. Por muitos anos, acreditou-se que o texto havia sido publicado em 1905, quando, na verdade, a primeira edição data de 15 anos antes. Freud tinha pouco mais de 30 anos quando publicou, antes, portanto, da consolidação da técnica propriamente psicanalítica. A segunda nota é sobre a tradução dos termos Seele por alma e de Seelenbehandlung por tratamento anímico. Passo a leitura do texto. Psique é uma palavra grega que em tradução alemã significa alma. Portanto, tratamento anímico seria tratamento psíquico. Poderíamos pensar, então, o que se entende por isso, tratamento dos fenômenos patológicos da vida anímica. Mas não é esse o significado desta palavra. Tratamento psíquico quer dizer, antes, tratamento que parte da alma. Tratamento de distúrbios anímicos ou físicos com meios que inicial e diretamente terão efeito sobre o anímico da pessoa. Um desses meios é, em primeira linha, a palavra, e palavras também são a ferramenta essencial do tratamento anímico. O leigo achará difícil entender que distúrbios patológicos do corpo e da alma possam ser eliminados por meras palavras do médico. Ele achará que se lhe imputa acreditar em magia, e ele não está de todo enganado. As palavras de nossos discursos cotidianos nada mais são do que magia empalidecida. Mas será necessário trilhar mais um desvio para tornar compreensível como a ciência consegue devolver à palavra pelo menos uma parte de seu antigo poder mágico. Mesmo os médicos cientificamente treinados aprenderam a reconhecer o valor do tratamento anímico só em tempos recentes. Isso se explica facilmente se considerarmos a evolução da medicina no último meio século. Depois de um período bastante infrutífero de dependência da chamada filosofia da natureza, a medicina, sob a feliz influência das ciências naturais, produziu os maiores avanços, tanto como ciência como quanto arte. Desbravou a estrutura do organismo a partir das unidades microscópicas, células, aprendeu a entender física e quimicamente cada uma das ações vitais, funções, diferenciou as transformações visíveis e palpáveis das partes do corpo, que são consequências de diferentes processos patológicos, e, por outro lado, também encontrou os sinais que evidenciam processos patológicos profundos em seres ainda vivos. Ademais, descobriu um grande número de vívidos focos de doenças, além de reduzir extraordinariamente os perigos de grandes intervenções cirúrgicas com auxílio das novas descobertas. Todos esses processos de descoberta se referiam à parte física do homem, o que fez com que, devido a uma tendência do juízo errônea, mas facilmente compreensível, os médicos limitassem o seu interesse ao físico, deixando com prazer o anímico para os filósofos, por eles tão desprezados. É verdade que a medicina moderna teria razões suficientes para estudar a relação inegável entre o físico e o anímico, mas, por outro lado, ela nunca deixou de representar o anímico como determinado pelo físico e dele dependente. Assim, destacava-se que as produções anímicas estavam associadas à presença de um certo desenvolvimento normal e suficientemente alimentado e que, a cada adoecimento desse órgão, essas produções anímicas sofreriam distúrbios, que a introdução de substâncias nocivas na circulação permite o surgimento de certos estados de doença mental ou, em escala menor, que os sonhos daqueles que dormem são modificados de acordo com os estímulos que para fins de experimento lhes são dados. A relação entre o corporal e o anímico, tanto no animal quanto no humano, é de efeito interativo. Mas o outro lado dessa relação, o efeito do anímico sobre o corpo, em termos mais antigos, era tratado de forma impiedosa pelos médicos. Eles pareciam ter medo de advogar para a vida anímica uma certa autonomia, como se com isso eles abandonassem o solo da cientificidade. Essa direção unilateral da medicina, voltada para o corporal, na última década e meia, experimentou gradativamente uma mudança que derivou diretamente da atividade médica. É que há uma grande quantidade de doentes de menor ou maior gravidade que, com seus distúrbios e queixas, colocam muitos desafios para a arte dos médicos, mas nos quais não são encontrados sinais visíveis e palpáveis do processo da doença, nem em vida nem após a morte, apesar de todos os progressos nos métodos de exame da medicina científica. Um grupo desses doentes chama a atenção pela riqueza e variedade do quadro clínico. Eles não conseguem trabalhar intelectualmente devido à dor de cabeça ou à falta de atenção. Seus olhos doem quando estão lendo. As pernas se cansam a andar, com uma dor seca ou então sensação de dormência.
A digestão fica prejudicada por sensações embaraçosas, arrotos ou câimbras estomacais. A evacuação não se dá sem auxílio. O sono é interrompido. Eles podem ter todas essas formas de sofrimento ao mesmo tempo, em sequência ou apenas uma seleção delas. Em todos os casos, parece evidente tratar-se da mesma doença. Nesse contexto, os sinais das doenças muitas vezes são mutáveis. Eles se alternam e se substituem mutuamente. O mesmo doente que até então era incapaz de trabalhar por causa da dor de cabeça, mas que tinha uma digestão razoavelmente boa, no dia seguinte fica feliz com a cabeça leve, mas a partir daí não tolera a maioria dos alimentos. Os incômodos também os abandonam repentinamente quando há uma transformação incisiva na sua vida. Em uma viagem, ele poderá se sentir bastante bem e aproveitar as comidas variadas sem qualquer prejuízo. Mas quando volta para casa, talvez tenha de voltar a se limitar ao consumo de leite coalhado. Em alguns desses doentes, o transtorno, uma dor ou uma fraqueza semelhante a uma paralisia, pode mudar de repente, o lado afetado do corpo, passando da direita para a região do corpo correspondente à esquerda. Mas em todos podemos observar que os sinais de sofrimento estão muito claramente sob a influência de excitações, oscilações de ânimo, preocupações, etc., bem como que eles podem desaparecer e dar lugar à saúde plena, sem deixar rastros, mesmo após longa duração. A pesquisa médica, por fim, chegou à conclusão de que essas pessoas não devem ser vistas e tratadas como doentes dos olhos ou do estômago e assemelhados, mas que no caso delas deve-se tratar de uma afecção de todo o sistema nervoso. O exame do cérebro e dos nervos desses doentes, porém, não permitiu encontrar até agora qualquer alteração palpável. E alguns traços do quadro clínico até tornam proibitiva a expectativa de que tais alterações que poderiam esclarecer a doença possam ser comprovadas com meios mais refinados de exame. Chamaram-se esses estados de nervosismo neurastenia e histeria, sendo eles caracterizados como meras afecções funcionais do sistema nervoso. Aliás, também em muitas afecções nervosas mais constantes e naquelas que só apresentam sinais de doenças anímicas, as chamadas ideias obsessivas, ideias delirantes, loucura, o exame detalhado do cérebro, após a morte do doente, não trouxe resultados. Coube aos médicos a tarefa de examinar a natureza e a origem das manifestações da doença nesses doentes dos nervos ou neuróticos. Nesse contexto, então, descobriu-se que, pelo menos em uma parte desses doentes, os sinais do sofrimento se originavam nada mais, nada menos do que de uma influência modificada de sua vida anímica sobre o seu corpo. Ou seja, que a origem mais próxima do distúrbio deve ser procurada no anímico. Saber quais as origens remotas do distúrbio que afetou o anímico, que agora, por sua vez, influencia o físico por meio de um distúrbio, é outra questão e pode ser convenientemente deixada de lado neste momento. Mas a ciência médica tinha encontrado aqui a conexão que faltava para dedicar sua atenção plena ao lado até então desprezado na relação recíproca entre corpo e alma. Somente quando se estuda o patológico é que se entende o normal. Muito já se sabia da influência do anímico sobre o corpo, que só agora era iluminado de forma correta. O exemplo de influência anímica sobre o corpo mais cotidiano, regular e observável em todos, é oferecido pela chamada expressão das oscilações de ânimo. Quase todos os estados anímicos de uma pessoa se manifestam nas tensões e nos relaxamentos de seus músculos faciais, na focalização de seus olhos, na vascularização da pele, no uso de seu aparelho fonador e na postura de seus membros, principalmente das mãos. Essas mudanças físicas adjacentes geralmente não trazem ao afetado nenhum benefício. Muito pelo contrário, elas muitas vezes atrapalham as suas intenções quando ele quer esconder seus processos anímicos dos outros, mas para os outros eles servem de sinais confiáveis que permitem deduzir os processos anímicos e nos quais se confia mais do que nas manifestações quase simultâneas e intencionais em formas de palavras. Se submetermos uma pessoa a um exame mais detalhado durante certas atividades anímicas, encontraremos outras consequências físicas dessas nas alterações de sua atividade cardíaca, na mudança da distribuição sanguínea no corpo e assemelhados. Em determinados estados anímicos que chamamos de afetos, a participação do corpo é tão evidente e tão gradiosa que alguns pesquisadores da alma chegaram a acreditar que a essência dos afetos consistiria apenas nessas suas manifestações físicas. É de conhecimento geral que alterações extraordinárias acontecem na expressão facial, na circulação sanguínea, nas secreções, nos estados de excitação dos músculos voluntários, por exemplo, por influência do temor, da ira, da dor da alma, do prazer sexual. Menos conhecidos, mas certamente garantidos, são outros efeitos físicos dos afetos, que já não pertencem mais à expressão desses. Estados de afeto contínuos de natureza embaraçosa ou, como se costuma dizer, depressiva, como tristeza, preocupação e luto, reduzem a alimentação do corpo como um todo, fazem com que os cabelos
olhos percam o brilho, a gordura desapareça e as paredes dos vasos sanguíneos se modifiquem de forma doentia. Por outro lado, sob a influência de excitações alegres de felicidade, vemos o corpo todo florescer e a pessoa recuperar algumas marcas da juventude. Aparentemente, os grandes afetos têm muito a ver com a capacidade de resistência contra doenças e contaminações. Um bom exemplo é quando observadores médicos relatam que é muito mais forte a tendência a doenças de campanha e desinteria em membros do exército derrotado do que entre os vencedores. Os afetos, e quase exclusivamente os de cunho depressivo, muitas vezes acabam por se tornar eles mesmos ocasionadores de doenças, tanto para doenças do sistema nervoso, com alterações anatomicamente comprováveis, quanto para doenças de outros órgãos, e devemos supor que a pessoa afetada já tinha uma predisposição para essa doença, até então não manifestada. Estados patológicos já consolidados podem ser influenciados intensamente por afetos intempestivos, geralmente no sentido de uma piora, mas também há exemplos suficientes de que um grande susto ou uma tristeza repentina influenciou de forma curativa, ou mesmo suspendeu um estado patológico bem fundamentado, através de uma reconfiguração curiosa da disposição do organismo. E, por fim, não resta dúvida de que o tempo de vida pode ser abreviado consideravelmente por afetos depressivos, assim como um susto intenso, uma ofensa ou uma vergonha candente podem pôr um fim repentino à vida. Curiosamente, esse último efeito, por vezes, também é observado como consequência de uma grande alegria inesperada. Os afetos em sentido estrito se caracterizam por uma relação muito especial com os processos corporais, mas a rigor todos os estados anímicos, mesmo aqueles que estamos acostumados a considerar como processos de pensamento, são afetivos em certa medida, e nenhum deles prescinde das manifestações corporais e da capacidade de transformar processos corporais. Mesmo na calma do pensamento, através de representações, são desviadas constantemente excitações para os músculos lisos e estriados de acordo com o conteúdo dessas representações, que por meio de reforço adequado podem se tornar evidentes, fornecendo explicações para algumas manifestações curiosas e supostamente sobrenaturais. Assim, por exemplo, explica-se a chamada adivinhação dos pensamentos através dos pequenos e involuntários movimentos musculares que o sujeito mediador executa quando se fazem experiências com ele, por exemplo, deixando-se conduzir por ele para encontrar um objeto escondido. Todo esse fenômeno mereceria, na verdade, ser chamado de traição dos pensamentos. Os processos da vontade e da atenção também são capazes de influenciar profundamente os processos do corpo, tendo um papel importante nas doenças físicas como fomentadores ou inibidores. Um grande médico inglês relatou sobre si próprio que consegue produzir sensações e dores diversas em cada parte do corpo, a qual ele quer dedicar sua atenção, e a maioria das pessoas parece se comportar de modo semelhante. Na avaliação de dores, que normalmente se associam a fenômenos corporais, deve-se considerar sua evidente dependência de condições anímicas. Os leigos que gostam de resumir tais influências anímicas sob o nome de imaginação costumam ter pouco respeito diante de dores causadas pela imaginação, ao contrário daquelas causadas por ferimento, doença ou inflamação. Mas se trata de uma evidente injustiça, seja qual for a origem das dores, até mesmo a imaginação, as dores nem por isso são menos reais ou menos intensas. Assim como dores são produzidas ou intensificadas através do empenho de atenção, elas também desaparecem com o afastamento da atenção. Pode-se usar essa experiência em toda criança para acalmá-lo. O guerreiro adulto não sente a dor da ferida no afã febril da batalha. O mártir muito provavelmente se tornará insensível à dor de seu sofrimento no calor excessivo de seu sentimento religioso, dirigindo todos os seus pensamentos à recompensa celestial que lhe acena. A influência da vontade sobre os processos patológicos do corpo é mais difícil de ser comprovada através de exemplos, mas é bem possível que a predisposição a ficar saudável ou a vontade de morrer não deixem de ser importantes, mesmo para o resultado de casos de doenças graves geradoras de dúvidas. O que mais se volta ao nosso interesse é o estado anímico da expectativa, através da qual se pode ativar uma série das mais eficazes forças anímicas para o adoecimento e para a cura de doenças físicas. A expectativa temerosa certamente não é algo indiferente para o sucesso. Seria importante saber ao certo se ela produz o tanto pelo adoecimento que se atribui a ela e se é verdade, por exemplo, que durante a vigência de uma epidemia, os mais vulneráveis são aqueles que têm medo de adoecer. O estado contrário, a expectativa crédula e esperançosa, é uma força efetiva com a qual, a rigor, devemos contar em todas as nossas tentativas de tratamento e de cura. Do contrário, não conseguiríamos explicar as peculiaridades dos efeitos que observamos nos medicamentos e nas intervenções curativas. Mas a expectativa crédula fica mais concreta nas chamadas curas milagrosas, que ainda hoje acontecem diante de nossos olhos sem a participação da arte médica.
As verdadeiras curas milagrosas acontecem com crentes sob a influência de eventos adequados para a intensificação dos sentimentos religiosos, ou seja, em locais onde se idolatra uma imagem misericordiosa e operadora de milagres, onde uma pessoa sagrada ou divina se apresentou aos seus filhos humanos, tendo-lhes prometido a diminuição do sofrimento em troca de devoção, ou onde são guardadas as relíquias de um santo como tesouro. Parece que não é fácil apenas para a fé religiosa sozinha afastar a doença pelo caminho da expectativa, pois nas curas milagrosas geralmente há ainda outros eventos em jogo. Os tempos em que se busca a graça divina precisam se caracterizar por relações especiais. O sofrimento físico que o doente se autoimputa, as dificuldades e os sacrifícios da viagem de peregrinação precisam dignificá-lo de modo especial para essa graça. Seria confortável, mas muito incorreto, se simplesmente negássemos a fé a essas curas milagrosas e quiséssemos esclarecer os relatos a respeito através da junção de enganação religiosa e observação imperfeita. Por mais que muitas vezes essa tentativa de explicação possa estar certa, ela não tem o poder de eliminar o fato das curas milagrosas em si. Elas realmente existem, aconteceram em todas as épocas e não atingem apenas doenças de origem anímica, que então são motivadas por imaginação e sobre as quais justamente as circunstâncias da peregrinação poderiam ter um efeito mais forte, mas também estados patológicos orgânicos, que anteriormente resistiram a todos os esforços médicos. Mas há necessidade aqui de invocar outros poderes que são os anímicos para esclarecer as curas milagrosas. Efeitos que para o nosso conhecimento podem ser tidos como incompreensíveis também não aparecem nessas circunstâncias. Tudo transcorre de forma natural. O poder mesmo da fé religiosa experimenta aqui uma intensificação por várias forças motrizes humanas. A fé religiosa do indivíduo é intensificada pela empolgação da massa de pessoas em cujo entorno ele costuma se aproximar do local sagrado. Através desse efeito de massa, todas as moções anímicas de cada pessoa podem ser intensificadas de forma imensurável. Onde o indivíduo busca a cura no local da graça, é o chamado a visão do lugar que substitui a influência da massa de pessoas. É onde, novamente, apenas o poder da massa faz efeito. Essa influência ainda se mostra de outra forma. Como se sabe que a graça divina se volta sempre apenas a alguns poucos entre os muitos que a almejam, todos querem estar entre esses destacados e eleitos. A ambição adormecida em cada uma dessas pessoas vem em auxílio da fé religiosa. Onde é o feito conjunto de muitas forças poderosas, não é de surpreender se ocasionalmente o objetivo for realmente atingido. Mesmo os incrédulos da religião não precisam abdicar de curas milagrosas. A fama e o efeito de massa substituem completamente a fé religiosa. A toda hora há tratamentos da moda e os médicos da moda que dominam principalmente a sociedade elegante, onde a ambição de se antecipar ao outro, fazer igual aos mais elegantes, representa as mais poderosas forças motrizes anímicas. Esses tratamentos da moda desenvolvem efeitos de cura que não pertencem à sua área de atuação, e os mesmos meios conseguem resultados muito melhores nas mãos dos médicos da moda, que se tornou famoso por ter ajudado a uma personalidade de destaque, do que nas de outros médicos. Assim, há milagreiros humanos e milagreiros divinos, salvo que esses últimos, elevados à fama pelo benefício da moda e pela imitação, gastam-se muito mais rápido, como é própria natureza das forças que agem através deles. A compreensível insatisfação com a ajuda médica, muitas vezes insuficiente, talvez também a revolta contra a obsessão pelo pensamento científico que reflete para o homem a implacabilidade da natureza, hoje em todos os tempos, criaram de novo uma condição curiosa para o poder de cura de pessoas e meios. A expectativa crédula apenas irá se estabelecer quando o ajudante não for um médico e puder se arvorar em nada entender da fundamentação científica para a arte da cura. Quando o meio não for comprovado por um exame minucioso, mas, por exemplo, recomendado por uma preferência popular. Disso advém a quantidade excessiva de artes de cura natural e de artistas da cura natural que agora novamente atacam os médicos e o exercício de seu ofício e dos quais podemos dizer, com pelo menos alguma certeza, que prejudicam mais do que ajudam aqueles em busca de cura. Se temos motivos aqui para criticarmos a expectativa crédula do doente, não podemos, porém, ser ingratos a ponto de esquecermos que o mesmo poder também apoia continuamente os nossos próprios esforços médicos. Provavelmente o efeito de todo remédio que o médico prescreve, de toda intervenção que ele faz, se compõe de duas partes. Uma delas, às vezes maior, às vezes menor, mas nunca totalmente desprezível, é representada pelo comportamento anímico do doente. A expectativa crédula com que ele vem de encontro à influência da medida médica, por um lado, depende do tamanho de sua própria ambição pela cura e, por outro, de sua confiança de que tenha dado os passos certos para tanto, ou seja, de seu respeito pela arte médica em geral, além do poder que ele concede à pessoa do seu médico e mesmo da empatia puramente humana que o médico despertou nele.
Há médicos que têm a capacidade de ganhar a confiança dos doentes mais desenvolvida que outros médicos. O doente muitas vezes já sente alívio quando vê o médico entrando na sala. Os médicos, desde sempre, já em tempos antigos, exerceram o tratamento anímico muito mais intensamente do que hoje. Se por tratamento anímico entendermos o esforço de evocarmos no doente os estados e condições anímicos mais favoráveis para a cura, então esse tipo de tratamento médico é historicamente mais antigo. Os povos antigos não tinham praticamente nada à disposição além do tratamento psíquico. Eles também nunca deixaram de reforçar o efeito de bebidas curativas e medidas de cura com o tratamento intensivo da alma. O uso conhecido de fórmulas mágicas, banhos de purificação, invocação de sonhos do oráculo, dormindo no templo, entre outros, só pode ter tido efeito curativo pela via anímica. A própria personalidade do médico criou uma fama derivada diretamente do poder divino, uma vez que a arte da cura, em seus primórdios, estava na mão dos sacerdotes. Dessa forma, a pessoa do médico naquela época, assim como hoje, era uma das principais circunstâncias para atingir no doente o estado anímico favorável à cura. Agora começamos a entender também a magia da palavra. Palavras, como sabemos, são os mais importantes mediadores da influência que uma pessoa quer ter sobre a outra. Palavras são bons meios para provocar transformações anímicas naquele a quem elas são dirigidas. E por isso não soa mais estranho quando se afirma que a magia da palavra pode afastar manifestações de doença, ainda mais aquelas que se originam em estados anímicos. Todas as influências anímicas que se mostraram eficazes para eliminar doenças têm algo de imponderável. Afetos, direcionamento da vontade, desvio da atenção, expectativa crédula, todos esses poderes que ocasionalmente suspendem o adoecimento em outros casos não conseguem fazê-lo, sem que se possa responsabilizar a natureza da doença pelo diferente desfecho. Ao que parece, é a prepotência das personalidades animicamente tão diferentes que está impedindo a regularidade do sucesso da cura. Desde que então os médicos reconheceram claramente a importância do estado anímico para a cura, foi sugerida a tentativa de não mais deixar a cargo do doente definir que quantidade de complacência anímica poderá ser produzida nele, mas forçar o surgimento do estado anímico favorável com meios adequados e com foco no objetivo. Com esse esforço, inicia-se o tratamento anímico moderno. Portanto, resulta daí uma série de formas de tratamento, algumas delas óbvias, outras acessíveis à compreensão apenas depois de passar por complicados pré-requisitos. É óbvio, por exemplo, que o médico, que hoje em dia não provoca mais admiração como sacerdote ou possuidor de uma ciência oculta, mantenha sua personalidade de tal forma que ele consiga ganhar a confiança e um pouco de empatia de seu doente. É bom, então, em termos de distribuição, quando esse tipo de sucesso só lhe é garantido em um número limitado de doentes, enquanto outros, devido a seu grau de instrução e sua empatia, sentem-se mais atraídos por outras personalidades médicas. Mas com a suspensão da livre escolha dos médicos, elimina-se uma condição importante para o influenciamento anímico dos doentes. O médico deixa que se lhe escape toda uma série de recursos anímicos eficazes. Ele ou não tem o poder ou não se pode dar o direito de aplicar esses recursos. Isso vale principalmente para a evocação de afetos fortes, ou seja, para os recursos mais importantes por meio dos quais o anímico tem efeito sobre o físico. O destino muitas vezes cura doenças através de grandes excitações de alegria, de satisfação de necessidades, de realização de desejos. O médico, que fora do âmbito de sua arte muitas vezes também se torna impotente, não tem como concorrer com isso. Criar temor e pavor para fins de curas estaria mais no seu campo de ação, mas com exceção de crianças, ele terá de pensar muito bem antes de recorrer a essas medidas ambíguas. Por outro lado, todas as relações com o doente associadas a sentimentos afetuosos não se aplicam para o médico devido à importância desses estados anímicos para a vida. Dessa forma, o seu poder de modificar animicamente os seus pacientes desde o início pareceria tão limitado que o tratamento anímico executado de forma intencional não teria vantagem se comparado ao tipo praticado antigamente. O médico pode tentar conduzir, por exemplo, a atividade da vontade e atenção do doente e em diferentes estados da doença terá bons motivos para fazê-lo. Quando ele insistentemente pede que o doente, que se julga paralisado, execute os movimentos que supostamente não consegue fazer, ou quando nega ao amedrontado a exigência deste de ser examinado devido a uma doença certamente inexistente, ele terá optado pelo tratamento correto, mas essas oportunidades específicas não lhe dão o direito de apresentar o tratamento anímico como procedimento especial de cura. Por outro lado, através de um caminho curioso e imprevisível, ao médico foi dada a possibilidade de exercer uma profunda, mas passageira influência sobre a vida anímica de seus pacientes e usá-la para fins de cura. Há muito tempo era de conhecimento geral, mas apenas nas últimas décadas suspendeu-se a toda e qualquer suspeita a respeito de que, através de certas intervenções suaves, é possível levar pessoas a um estado anímico muito peculiar, bastante semelhante ao sono e por isso chamado de hipnose.
Os procedimentos para chegar à hipnose à primeira vista não têm muito em comum. Pode-se hipnotizar alguém pedindo que a pessoa olhe fixamente para um objeto brilhante durante alguns minutos, ou então colocando um relógio de bolso durante o mesmo tempo junto ao ouvido da pessoa usada na experiência, ou ainda passando as próprias mãos esticadas repetidas vezes a uma pequena distância sobre o rosto e os membros da pessoa. Mas pode-se conseguir o mesmo anunciando com calma e de forma segura para a pessoa que se quer hipnotizar o início do estado hipnótico e de suas peculiaridades, ou seja, convencendo-a através da fala. Pode-se também unir os procedimentos. Pede-se que a pessoa se sente, coloque-se um dedo diante de seus olhos e pede-se que olhe fixamente para ele, dizendo a ela, em seguida, você está se sentindo cansado. Os seus olhos já estão se fechando, você não consegue mantê-los abertos. Seus membros estão pesados, você não consegue mais se mexer. Você está adormecendo, etc. Percebe que todos esses procedimentos têm em comum uma captura da atenção. No primeiro tipo, trata-se de extenuar a atenção através de estímulos sensoriais fracos e uniformes. Ainda não foi esclarecida de forma satisfatória a dúvida em relação a como o mero convencimento pela palavra produz exatamente o mesmo estado que os outros procedimentos. Hipnotizadores experientes informam que com esse procedimento consegue-se uma clara transformação hipnótica em cerca de 80% das pessoas testadas, mas não se tem qualquer indício a partir do qual se possa adivinhar de antemão quais pessoas são hipnotizáveis e quais não o são. Um estado de doença absolutamente não faz parte das condições da hipnose. Pessoas normais, ao que parece, são facilmente hipnotizáveis. E uma parte dos nervosos é especialmente difícil de hipnotizar, enquanto os doentes mentais são totalmente refratários. O estado hipnótico tem diversas gradações. Em seu grau mais leve, o hipnotizado sente apenas algo como uma leve anestesia, e o grau mais alto, caracterizado por singularidades específicas, foi chamado de sonambulismo, devido à sua semelhança com o andar durante o sono, observado como fenômeno natural. Mas a hipnose não é um sono como o nosso sono noturno ou como aquele produzido artificialmente por soníferos. Há modificações em seu interior e ali se mostram produções anímicas preservadas que não se apresentam no sono normal. Alguns fenômenos da hipnose, como as mudanças da atividade muscular, têm apenas interesse científico. O mais significativo e para nós mais importante sinal da hipnose está no comportamento do hipnotizado diante de seu hipnotizador. Enquanto para o mundo exterior o hipnotizado se comporta como alguém que dorme, ou seja, afastou-se dele com todos os sentidos, ele está acordado para a pessoa que o colocou em hipnose, ouve e vê apenas ela, entende-se e responde a ela. Esse fenômeno que chamamos de rapport na hipnose encontra um análogo no modo como algumas pessoas dormem, por exemplo, a mãe que alimenta o seu filho. É algo tão curioso que deveria nos trazer compreensão da relação entre hipnotizado e hipnotizador. Mas o fato de o mundo do hipnotizado, digamos, ser restrito ao hipnotizador, não é a única coisa. Chega a ponto de o primeiro ser totalmente submisso ao último, obediente e crédulo, e isso ocorre na hipnose profunda de forma praticamente limitada. E na execução dessa obediência e dessa credulidade mostra-se então como sendo uma característica do estado hipnótico o fato de ser a influência da vida anímica sobre o corpo do hipnotizado extraordinariamente intensificada. Se o hipnotizador disser, você não consegue mexer o braço, esse braço cairá como se fosse imóvel. Aparentemente, o hipnotizado usa toda a sua força e não consegue movê-lo. Se o hipnotizador disser, seu braço se mexe automaticamente, você não pode impedi-lo, esse braço se moverá, e vemos o hipnotizado fazer movimentos inúteis para imobilizar o seu braço. A representação, Vorstellung, que o hipnotizador deu ao hipnotizado através da palavra, provocou justamente aquele comportamento anímico corporal que corresponde ao seu conteúdo. Por um lado, há aí obediência, mas por outro, há um aumento da influência física de uma ideia. A palavra aqui volta a se transformar em magia. O mesmo vale para a área das percepções sensoriais. O hipnotizador diz, você vê uma cobra, você cheira uma rosa, você ouve a mais bela das músicas, e o hipnotizado vê, cheira, ouve tal como a representação prescrita o exige dele. Como saber se o hipnotizado de fato tem essas percepções? Poderíamos supor que ele apenas esteja fingindo, mas não há motivo para duvidarmos, pois ele se comporta como se estivesse sentindo de fato, manifesta todos os afetos que pertencem à sensação, e sob certas circunstâncias, após a hipnose, ele poderá relatar as suas percepções e vivências imaginadas. Percebe-se, então, que ele viu e ouviu, assim como vemos e ouvimos no sonho. Isto é, ele alucinou. Aparentemente, ele é tão crédulo diante do hipnotizador que está convencido de que a cobra deve ser vista se o hipnotizador anuncia. E essa convicção tem um efeito tão forte sobre o físico que ele de fato vê a cobra, como de resto em certas ocasiões pode acontecer também com pessoas não hipnotizadas.
Diga-se de passagem que tal credulidade que o hipnotizado apresenta diante do seu hipnotizador, além da hipnose, só é encontrada na vida real, na criança diante dos pais amados. E essa sintonia da própria vida anímica com a de outra pessoa, com uma submissão semelhante, tem um único correspondente, mas agora completo, em alguns relacionamentos amorosos, como a total entrega. A somatória da exclusividade do foco em uma pessoa com obediência crédula, aliás, é algo que caracteriza o amar. Há ainda muito a relatar sobre o estado hipnótico. A fala do hipnotizador, que expressa os efeitos mágicos anteriormente descritos, é chamada de sugestão, e criou-se o costume de usar esse nome também nos casos em que há apenas a intenção de produzir efeito semelhante. Assim como o movimento e a sensação, todas as outras atividades anímicas do hipnotizado obedecem a essa sugestão, enquanto ele não costuma empreender nada por motivação própria. Pode-se aproveitar a obediência hipnótica para uma série de experiências altamente curiosas, que permitem miradas profundas no mecanismo anímico, e criando no espectador a profunda convicção indelével do poder insuspeitado do anímico sobre o físico. Assim como se pode instar o hipnotizado a ver que não está lá, Assim como se pode instar o hipnotizado a ver o que não está lá, também se pode proibi-lo de ver algo que está lá e quer se impor aos seus sentidos, por exemplo, uma determinada pessoa, a chamada alucinação negativa. E essa pessoa, então, achará impossível se fazer perceptível ao hipnotizado através de qualquer tipo de estímulo. Ela será tratada por ele como ar. Pode-se aplicar a sugestão ao hipnotizado de que execute determinada ação apenas algum tempo após acordar da hipnose, a sugestão pós-hipnótica, e o hipnotizado cumprirá esse tempo e executará a ação sugerida em meio ao seu estado de vigília, sem saber indicar o motivo para tanto. Se então perguntamos por que ele fez aquilo nesse momento, ele se reportará a uma pressão obscura a qual não conseguiu resistir, ou então inventará um pretexto minimamente plausível sem se lembrar do motivo real que foi a sugestão nele aplicada. O acordar da hipnose se dá sem esforço, através da palavra poderosa do hipnotizador, acorde. Nas hipnoses mais profundas, faltará a lembrança de tudo que foi vivenciado durante a hipnose sob influência do hipnotizador. Essa parte da vida anímica chegará a permanecer isolada do resto. Outros hipnotizados têm uma lembrança onírica, outros ainda se lembram de tudo, mas relatam que estiveram sob uma coerção anímica contra a qual não havia resistência. O ganho científico que o conhecimento dos fatos hipnóticos trouxe para os médicos e pesquisadores da alma dificilmente será superestimado, mas para destacar a importância prática dos novos achados, coloque-se o médico no lugar do hipnotizador e o paciente no lugar do hipnotizado. A hipnose, nesse caso, não parece como que talhada para satisfazer todas as necessidades do médico, desde que se queira aparecer diante do doente como médico da alma? A hipnose presenteia o médico como autoridade que provavelmente um sacerdote ou um curandeiro nunca tiveram, na medida em que reúne todo o interesse anímico do hipnotizado na pessoa do médico. Ela elimina a autoingerência da vida anímica do doente, a autoingerência que reconhecemos o impedimento para a expressão de influências anímicas sobre o corpo. Ela produz, em si e per si, um aumento do poder anímico sobre o corporal, que comumente só se observa sob as mais fortes influências de afetos e pela possibilidade de deixar aflorar depois, em estado normal, o que foi dito ao doente na hipnose, sugestão pós-hipnótica, fornece ao médico os meios para utilizar o estado de vigília de seu paciente, o seu grande poder durante a hipnose para modificar o paciente. Assim, teríamos um padrão simples para o tipo de cura através do tratamento anímico. O médico coloca o paciente em estado de hipnose, aplica a sugestão de que ele não está doente, modificada de acordo com as respectivas circunstâncias, e de que após acordar não sentirá mais nenhum sinal de sofrimento. Depois do que acordará o doente, ficará na expectativa de que a sugestão fez sua parte para sanar a doença. Esse procedimento teria de ser repetido um número suficiente, caso apenas uma sessão não tenha resolvido. Apenas uma única dúvida poderia afastar o médico e o paciente da utilização de tal procedimento de cura, mesmo sendo ele tão promissor. Caso os resultados mostrassem que o benefício da hipnose de um lado traria por outro, por exemplo, um prejuízo, um distúrbio ou um enfraquecimento da vida anímica do hipnotizado. As experiências feitas até agora já são suficientes para afastar essa preocupação. Hipnoses únicas são absolutamente inofensivas, mesmo aquelas repetidas com frequência não fazem mal como um todo. Só há uma coisa a destacar. Nos casos em que tais circunstâncias tornam necessária a utilização contínua da hipnose, produz-se um hábito e uma dependência do médico hipnotizador, o que não pode ser a intenção do procedimento de cura. O tratamento hipnótico significa realmente uma grande ampliação do âmbito de poder do médico, significando um progresso na arte da cura. Pode-se aconselhar a todo aquele que sofre que confie na hipnose enquanto exercida por um médico confiável e experiente.
mas se deveria usar a hipnose de uma forma diferente daquela geralmente praticada hoje. Normalmente, só se usa esse tipo de tratamento quando todos os outros recursos falharam, o sofredor já está prestes a desistir e se sentir desencorajado. Então se abandona um médico que não sabe hipnotizar ou não exerce o procedimento e procura-se um médico desconhecido que geralmente nada mais exercia e nada sabe além de hipnotizar. O médico de família deveria estar familiarizado com o método hipnótico de cura, utilizando-o desde o início, se ele julgar que o caso e a pessoa estejam aptos para tanto. Onde ela fosse aplicável, a hipnose deveria existir de igual para igual ao lado dos outros procedimentos de cura e não significar um último refúgio ou até o abandono da cientificidade a caminho do charlatanismo. O procedimento de cura da hipnose não é útil apenas em todos os estados nervosos nos distúrbios surgidos por imaginação, além da desabituação de hábitos doentios, alcoolismo, vício em morfina, desvios sexuais, mas também em muitas doenças orgânicas, mesmo as infecciosas, nas quais, em caso de continuidade da patologia de base, se tem a perspectiva de eliminar os sinais da doença que no primeiro momento afligem o doente, como dores, inibição dos movimentos e afins. A seleção dos casos para a utilização do procedimento hipnótico depende integralmente da decisão do médico. Mas é chegada a hora de dissipar a impressão de que com a ferramenta da hipnose começou um confortável período de atividades milagrosas para o médico. Ainda há inúmeras circunstâncias a considerar, adequadas para diminuir significativamente as nossas expectativas em relação ao procedimento hipnótico de cura e reduzir as esperanças ativadas no doente à sua medida justa. Principalmente uma condição básica se revelou insustentável, que afirma que através da hipnose se teria conseguido demover dos doentes a autoingerência em seu comportamento anímico. Eles a preservam e a comprovam já em seu posicionamento contra a tentativa de hipnotizá-los. Quando dissemos anteriormente que cerca de 80% das pessoas são hipnotizáveis, esse número elevado só se produziu porque todos os casos que apresentavam algum traço de influenciamento foram computados como casos positivos. Hipnoses realmente profundas com submissão total, tal como as escolhemos na descrição para servirem de modelo, na realidade são raras, pelo menos não tão frequentes como seria desejável para o interesse da cura. Pode-se voltar a diluir a impressão desse fato, destacando que a profundidade da hipnose e a submissão diante das sugestões não andam no mesmo compasso, e muitas vezes podemos observar um bom efeito da sugestão em um torpor hipnótico leve. Mas mesmo se tomarmos separadamente a submissão hipnótica como o mais essencial desse estado, precisamos admitir que as pessoas mostram a sua especificidade na medida em que só deixam influenciar pela submissão até certo ponto, que é o momento em que param. Portanto, as pessoas mostram graus muito diferentes de utilidade para o procedimento hipnótico de cura. Se fosse possível encontrar meios com os quais pudéssemos intensificar todos esses graus especiais do estado hipnótico até chegarmos à hipnose completa, suspenderíamos novamente a especificidade dos doentes e o ideal do tratamento anímico seria concretizado. Mas esse progresso até hoje não se efetivou, ainda depende muito mais do doente do que do médico. Qual o grau de submissão que se colocará à disposição da sugestão, isto é, estará a cargo do arbítrio do paciente. Mais importante é outro aspecto. Quando se descrevem os sucessos altamente curiosos da sugestão no estado hipnótico, esquece-se que se trata aqui, como em todos os efeitos anímicos, de relações de grandeza e de força. Se colocarmos uma pessoa saudável em hipnose profunda e dissermos a ela que morda uma batata que apresentamos a ela como pera, ou então se dissermos a ela que está vendo um conhecido que precisa cumprimentar, facilmente veremos uma submissão total, porque não há um motivo sério do hipnotizado que possa se rebelar contra a sugestão. Mas já no caso de outros comandos, por exemplo, quando se pede a uma menina normalmente tímida que tire a roupa, ou a um homem honesto que se aproprie de um objeto valioso por meio de roubo, pode-se perceber uma resistência do hipnotizado, que pode ir até o ponto de recusar a obediência à sugestão. A partir disso, aprendemos que na melhor das hipnoses, a sugestão não tem poder ilimitado, mas apenas um poder de certa intensidade. O hipnotizado se dispõe a oferecer pequenos sacrifícios, como os grandes ele é reticente, assim como ele o seria em estado de vigília. Agora, se lidamos com o doente e através da sugestão instamos a recusa da doente, perceberemos que isso para ele significa um grande desafio e não um pequeno. O poder da sugestão aí se mede também com a força que criou as manifestações da doença e as mantém, mas a experiência mostra que esta última é de ordem totalmente diferente da influência hipnótica. O mesmo doente que ingressa em toda a situação onírica que lhe é sugerida, desde que não seja abjeta, submetendo-se totalmente a ela, pode permanecer completamente avesso a uma sugestão que, por exemplo, contraria sua paralisia imaginada. Acrescente-se a isso que, na prática, justamente os nervosos em geral são difíceis de hipnotizar, de modo que não será a influência hipnótica plena, mas apenas uma fração dela a lutar a batalha contra as forças poderosas através das quais a doença está ancorada na vida anímica. Portanto, se a hipnose,
ou mesmo a hipnose profunda foi bem sucedida, uma vez, isso não garante de antemão que a sugestão seja vitoriosa em relação à doença. Ainda será necessária a batalha e muitas vezes o resultado é incerto. Por isso, uma única sessão de hipnose de nada serve contra distúrbios sérios de origem anímica, mas com a repetição da hipnose cai o efeito de milagre para o qual o doente talvez tenha se preparado. Nesse caso, pode-se conseguir que repetidas hipnoses de influenciamento da doença de início fraco passe a se tornar cada vez mais evidente, até que se instale um resultado satisfatório. Contudo, um tratamento hipnótico desse tipo pode ser tão trabalhoso e tomar tanto tempo como qualquer outro. Outra forma como a relativa fraqueza da sugestão se revela em comparação às afecções a serem combatidas é que a sugestão consegue a suspensão das manifestações da doença, mas apenas por pouco tempo. Após decorrido esse período, os sinais de sofrimento voltam e precisam ser eliminados por uma nova hipnose com sugestão. Se esse percurso se repetir com uma frequência razoável, geralmente ele esgotará a paciência tanto do doente quanto do médico e terá como consequência a desistência do tratamento hipnótico. Esses também são os casos em que se costuma estabelecer no doente a dependência do médico e uma espécie de vício pela hipnose. É bom que o doente conheça essas falhas do método hipnótico de cura e as possibilidades de se decepcionar na sua aplicação. O poder de cura da sugestão hipnótica é um fato, ele não precisa do louvor exacerbado. Por outro lado, é facilmente compreensível que os médicos a quem o tratamento anímico hipnótico prometia muito mais do que podia cumprir, não se cansem de buscar outros procedimentos que possibilitem uma intervenção mais profunda ou menos imprevisível na alma do doente. Pode-se ter a expectativa segura de que o tratamento anímico moderno, focado no objetivo, que acaba sendo uma revitalização recente dos antigos métodos de cura, ainda fornecerá aos médicos armas muito mais poderosas na batalha contra a doença. Uma percepção mais profunda dos processos da vida anímica, cujos primeiros passos repousam justamente sobre as experiências hipnóticas, apontará recursos e caminhos para tanto.